partir do versículo 40 e... Pegar o 38, bora lá. A partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós agradecemos a Deus por essa palavra. Irmãos, a gente vê que não há erro, não há um erro, não há um pecado em Maria, em Marta. Inclusive, o próprio escritor de Hebreus, ele fala que nós devemos ser hospitaleiros, e a gente já começa a narração vendo que Marta era uma mulher hospitaleira. Ela trouxe Jesus para hospedar na sua casa. É um momento especial, é um momento único. Mas aí, se você traz alguém para a tua casa e essa pessoa, ela tem todo o teu carinho, ela é realmente alguém muito especial, você se divide entre o sentido das obrigações, o sentido das tarefas, o sentido dos compromissos e a alegria da presença do amigo. E aí, como é que você faz? Porque é muito interessante a gente pensar assim: você recebe alguém, no caso da pessoa ser hospitaleira, hoje em dia isso está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Mas eu, pelo menos, eu já fui acolhida em casa de pessoas que só Deus para pagar. Esse negócio de estar viajando, né, de um lugar para o outro. E aí chega alguém e você tem toda a consideração por aquela pessoa. Você recebe aquela pessoa, mas aí qual é a preocupação? Você fica dividido entre o sentido, porque é alguém especial, e os deveres. Você quer que a pessoa tenha um quarto bem arrumado, você dá uma olhada, vê o quarto, você vê se tem telha de aranha, você troca você troca a coxa, você troca, né, os panos do quarto, você procura uma toalha para a pessoa, e aí você procura fazer uma comida. E por outro lado, a alegria de estar com aquela pessoa. Que alegria é essa? Você quer desfrutar da presença daquela pessoa, principalmente se é alguém conhecido, se é alguém que você já conhece, já tem uma conversa agradável. O que você quer? Você quer estar ali perto, você quer colocar o assunto em dia. E aí você vai deixar de fazer algumas coisas porque vocês vão estar conversando e tem tanta coisa para fazer, mas a conversa está tão agradável. E aí, como é que você faz? Mas no final eu vou te falar o que é o certo para se fazer, né? De acordo com o que eu entendo da Bíblia Sagrada, e você, como espiritual, você julga o que é certo e o que é errado. Falar sobre o que é certo e o que é errado, Jesus ele fala assim:
Você anda inquieta, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Significa o quê? Que a outra não era ruim. Vamos colocar assim: não é tão difícil você escolher entre o certo e o errado. Também não é tão difícil você escolher entre o ruim e o bom. Mas escolher entre o bom e o melhor, aí é muito difícil. É o que eu acabei de colocar aqui para você. Você quer oferecer o melhor para a pessoa. Por outro lado, você quer desfrutar da companhia dela. Realmente, não é fácil. Não é fácil. Você quer dar o melhor alimento. Você quer que ela se sinta bem na casa. Por outro lado, você quer desfrutar da presença, da alegria de receber a pessoa. Então, escolher entre o bom e o melhor não é uma tarefa fácil. Mas enquanto Marta estava cuidando dos detalhes e, na verdade, servindo Jesus, ela estava servindo, e servir é um privilégio. Servir é um privilégio para qualquer pessoa. Mas a gente também não pode esquecer que Jesus, ele estava ali não para ser servido, assim ele declara, mas para servir. E ela estava mais preocupada em servir do que entender que ele veio. Ele veio para servir, ou seja, para ser servida, e no que Jesus poderia servi-la, ela não teve noção daquilo que Jesus poderia servir ela. E ela começa a cuidar de tudo para oferecer para ele o melhor. Enquanto a outra está assentada, acomodada, bebendo de cada ensinamento de Jesus. E ela está entusiasmada, encantada. Ela não consegue sair dos pés de Jesus porque ela ali bebe de todos os ensinamentos. Já Marta, ela não está errada, ela está cuidando do hóspede, ela está procurando dar o melhor para o hóspede, e ela se incomoda e ela chega para reclamar para Jesus, para fazer uma reclamação. E Jesus, ele fala assim: apenas uma coisa é suficiente. Você anda inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e isso que ela escolheu não será tirado. Hoje eu amanheci pensando sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele pede que nós não estejamos sobrecarregados com os cuidados dessa vida. Cuidados muitos, vários cuidados. Vivemos num mundo onde nos apresentado muitas distrações e muitas oportunidades também. Inclusive a gente sempre costuma orar aqui: Deus, nos dê oportunidade, e as oportunidades elas vão acontecendo, de se profissionalizar, de estudar, de fazer um curso, de aprender. E hoje em dia, irmãos, de tudo você pode fazer, até você fazer um curso de inglês você pode fazer, pela internet, e consegue também o diploma tudo certinho. A gente vive num mundo imediatista, com tanta informação, com tanta coisa, e eu vejo muitas pessoas que acabam deixando de lado o cuidado com a alma e com se alimentar, se aquietar para se alimentar da palavra. Mas aí a pessoa precisa, ela precisa trabalhar, ela tem as contas dela para pagar, ela quer dar o melhor para a família dela, e ela estuda, ela trabalha, ela faz curso, ela se profissionaliza, e é tantas coisas. E aquilo que as pessoas sempre falam, ninguém fala isso para mim, eu não sei porquê, mas eu sempre ouvi a pessoa dizer: Deus entende, Deus sabe da minha correria, Deus sabe da minha vida, e Deus sabe que a minha vontade é de estar lá, mas Deus conhece a minha vida e Deus entende. Jesus, ele não está dizendo que ele não compreende, ele está dizendo que existe algo melhor, existe algo mais importante. Então ele coloca aqui a questão de prioridades.
Prioridades. O que é a prioridade? O que é que está na frente? Nós estamos nos preocupando. Qual é a nossa prioridade? O reino de Deus, as coisas de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem sido primária ou tem sido secundária? Porque algumas pessoas estão deixando a palavra de Deus, a presença de Deus, estar perto de Deus, como uma coisa secundária. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, como tem algumas coisas aqui, eu vou só te dar referências do que está escrito lá, que nós devemos pensar nas coisas do alto, que é Colossenses capítulo 3, versículo 2. Então, ele nos dá uma direção daquilo que é primário, daquilo que é mais importante, que o nosso pensamento deve estar nas coisas do alto. O risco de nos ocupar com tantas coisas e acabar deixando a desejar um crescimento espiritual, e esse crescimento espiritual vai acarretar consequências para uma sobrecarga, porque quanto mais a gente se enche, Maria estava ali nos pés de Jesus, bebendo cada ensinamento, se fortalecendo, e quanto mais a gente deixa desejar esse fortalecimento espiritual, isso corre o risco de uma sobrecarga. Que sobrecarga é essa, irmãos? Que Jesus nos alerta para a gente não ter. Eu acho muito importante quando o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 4 de Timóteo, versículos 16, ele fala para Timóteo, que é um jovem pastor, olha só, é um jovem pastor, e ele diz assim: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, da doutrina saudável, da doutrina genuína. E ele diz assim: porque se você tiver esse cuidado com você e com a doutrina, com a direção que Deus te dá, com aquilo que você tem aprendido, você consegue salvar a tua alma e você consegue salvar a alma de outras pessoas. Olha só, olha que profundo isso, irmãos. E é isso que tem martelado hoje o dia todo na minha cabeça: o cuidado de si mesmo, o cuidado que nós devemos ter com nós mesmos. Cuidado com essa sobrecarga que nos deixa pesado, as preocupações, e a gente toma para a vida da gente, muitas das vezes, responsabilidades que vão nos prejudicar na nossa comunhão, na nossa entrega, nessa oferta que a gente dá de vida para Jesus. Tomamos para cima de nós, para as nossas vidas, uma sobrecarga que, quando deixa a desejar, quando a gente acaba deixando o reino de Deus como uma coisa secundária, isso vai impedir de nós chegarmos ao reino de Deus. Essa sobrecarga significa que, carregados pesados, nós não vamos conseguir subir. E acarretar responsabilidades que deixam a gente cansado, que deixam a mente cansada, que deixam o corpo cansado, Mas quando o apóstolo Paulo diz assim: cuida de ti mesmo, cuida de ti, não é uma sugestão. Volto a dizer, quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: cuida de ti mesmo, não é uma sugestão, é uma responsabilidade, é uma obrigação. Te cuida, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida da tua mente, cuida do teu emocional, cuida de ter equilíbrio. Você precisa estar bem. Se você não estiver bem, você não tem condições de salvar outras pessoas. Você está entendendo o quanto isso é sério? Eu tenho algo que eu surgiu no meu coração, e eu sou repetitiva com isso. A melhor forma de você ajudar outras pessoas é estando bem. E quando você não está bem, você pode até não ser agora, mas futuramente você acaba sendo mais uma preocupação, acaba sendo mais um problema. Então, cuidar de si mesmo. Tem pessoas que estão tão preocupadas com a família, estão tão preocupadas em dar, em oferecer, em servir um, em servir o outro, em servir o mundo, em servir a igreja, em servir como obreiro, em servir em tantas coisas, e ela acaba deixando a desejar esse pensamento com as coisas do alto, que é uma advertência. Não só pensar, mas buscar as coisas do alto. E tem algumas coisas aqui que eu marquei.
É lógico que, né, essa divisão entre a motivação, ou seja, a motivação de receber alguém. Marta recebeu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2 que Jesus ele está na porta, né? Ele está na porta e bate. Versículo 20, capítulo 3, ele está na porta e bate. Se alguém abrir, ele entra, porque nós somos imitadores de Cristo, né? E Cristo ele é educado, ele não vai entrando de supetão, ele realmente bate. E ele só entra se a pessoa abrir e se a pessoa permitir a entrada dele. Ele não chega na casa de ninguém de supetão, ou seja, né, na vida, no coração. E Marta, ela, como tantos outros, abre o coração. Jesus, ele entra na casa dela, como entrou. Teve pessoas que aceitou Jesus, e ele entrou na vida dela, mas ela não está aqui hoje, porque é uma correria, é tantas coisas, ela tem uns boletos dela para pagar, ela tem cheque para cobrir, a vida dela está uma correria, e esse é um alerta de Jesus Cristo. Vocês não têm que ficar sobrecarregados, porque quando ele vier, ele não quer nos encontrar sobrecarregados, mas uma vida saudável, tanto no corpo como na mente e como o emocional, equilíbrio emocional, nada de ansiedade, nada de preocupação, nada de agitação, nada de desequilíbrio ou excesso de absolutamente nada. Então, a motivação de receber essa pessoa tão importante da nossa vida, que é Jesus, a motivação de querer fazer tudo, até porque, né, nós somos um espelho para as pessoas, então a gente quer fazer, a gente quer desenvolver, a gente quer progredir, não quer ser chamado de preguiçoso, uma série de coisas, e a alegria, né, de receber esse amigo. Lucas capítulo 12, vou até reduzir aqui a mensagem para a gente poder dividir ela para uma outra vez. Vai lá comigo rapidinho, Lucas capítulo 12. Eu vou reduzir, porque tem muita coisa aqui. Lucas capítulo 12. Versículo 22, diz assim, que é seguindo aquela parábola, a história que Jesus conta a respeito do homem que lutou, que batalhou e ajuntou tudo para que pudesse ter descanso para a alma. Antes de eu ler, eu quero até comentar uma coisa aqui. O que aquele homem queria? Aquele homem queria descanso, ele queria estabilidade financeira. Estabilidade financeira, irmãos, é o sonho de todo ser humano, de toda pessoa. E quem não quer estabilidade financeira, né? E esse homem, ele queria estabilidade financeira. Olha, quando diz cuida de ti mesmo, quando a Bíblia diz cuida de ti mesmo, significa que uma distração, um passeio, uma viagem, curtir com a família, sair, passar os 2 dias curtindo essas coisas, elas ajudam muito. E pessoas que não têm isso estão sobrecarregadas com a rotina cansativa, a rotina de todo dia, e às vezes ela está sobrecarregada, porque essa rotina de todo dia, de vez em quando, a alma agitada leva ela ao pensamento de sumir. Se ela pudesse, sabe, ela ia, passava um tempo fora para não ver ninguém, só para descansar, porque ela está cansada. Isso é uma sobrecarga. Então, uma coisa muito interessante é que você sabe que é muito legal a pessoa poder sair, viajar, ter a oportunidade de conhecer um outro lugar.
É muito legal a pessoa sair, fazer uma viagem, digamos, ela vai fazer uma viagem com a família, com amigos, e a viagem maravilhosa, e ela pode colocar lá nas redes sociais a viagem, os momentos alegres, tanta coisa que ela viveu, que oportunidade, até louvar a Deus, oportunidade de sair, de passear, que coisa bacana, que coisa legal. Isso é importante. Eu vou repetir isso aqui porque, olha, isso é importante para o bem-estar emocional. Qualquer pessoa que não vive isso, que fica, ela já está meses na mesma rotina, não adianta ela dizer que ela não está sobrecarregada, ela está sobrecarregada sim. Está. Eu vou repetir. Uma pessoa que não tem uma distração, que não sai, sabe, para ter um descanso, não adianta ela dizer que não está sobrecarregada, ela está sobrecarregada sim. Mas olha, é muito bom quando você faz isso com uma consciência leve de que aquilo é secundário, não é uma coisa primordial. Você está em dia, você está se doando, você está vivendo na presença de Deus. Aquilo dali é secundário, aquilo dali é o de menos importante. Uma coisa que você não está deixando a desejar é a tua vida com Deus. Você está sempre ali, priorizando as coisas que te aproximam de Deus, a palavra de Deus, os cultos, a participação, a Santa Ceia, tudo, está tudo ok. Então, há uma consciência muito tranquila. É gostoso saborear de um passeio, sabendo que a tua comunhão, a tua vida com Deus está caminhando bem. E eu meditava que você sabe que a maioria das pessoas, a maioria, tem pessoas, irmãos, que se você chamar ela para ela vir assistir, digamos, nós vamos fazer um café da manhã na igreja, culto com café da manhã, e vai ser algo especial, digamos, um dia especial, digamos. E aí você convida a pessoa, ela vai colocar um monte de obstáculos, porque não dá, por isso, aquilo outro, ela vai colocar muitos obstáculos. Mas se nós fizermos, digamos, um passeio para Parnaíba e, carro alugado, um valor acessível para todo mundo, convida a pessoa e diz que nós vamos sair 5 horas da manhã. Você acha que elas vão colocar o obstáculo para ir para Parnaíba, praias? Quando der 4h30 da manhã, elas estão chegando aí na porta. As pessoas, quando é passeio, quando é alguma coisa assim, elas têm ânimo para acordar cedo. Quando é para a igreja, 7h30, 8 horas, elas não têm ânimo para vir. Quando é à noite no culto, elas não têm ânimo para vir. E aí ele diz assim, no versículo 22: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aí ele diz, nós estávamos falando desse versículo outro dia, observai os corpos, os quais não semeiam, não ceifam, não tem dispensa, não tem dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Os corvos é um pássaro que praticamente quase não tem no Brasil. Ele é muito da família, do gavião, mas se alimenta de várias espécies, inclusive de restos mortais, restos de animal em estado de desintegração, de
de degeneração. Agora, olha o que vai comigo no Salmo 34. Salmo 34. O que não dá para fazer, é misturar o prioritário com o secundário. Salmo 34. O que não dá para fazer é misturar o prioritário com o secundário. Por que não dá? Porque o próprio Jesus, ele fala que diz, buscar em primeiro o reino dos céus. Então não dá para misturar o prioritário com o secundário. Algumas coisas nós devemos deixar como secundários mesmo. E outra coisa é que tem muita gente perdendo tempo com coisas que ela dá mais importância do que o necessário. E eu vou te mostrar isso. Exatamente o que a gente vai ler agora. Tem gente perdendo tempo. Perdendo tempo. Maria não estava perdendo tempo, porque Jesus afirma que ela escolheu a melhor parte. Por escolha, ninguém ia tirar dela. Tem gente perdendo tempo, dando tanta importância para coisas que não é tão importante assim. Aí ele diz assim: que lindo isso daqui, irmãos. Que lindo. Salmo 34, versículo 10, que diz assim: olha, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta. Aleluia. Vamos meditar isso aqui rapidinho. É porque os leãozinhos, eles não têm, eles ainda não são preparados para ir atrás de comida. Eles são filhotes, irmãos. Eles não têm aquela habilidade e força para caçar a sua própria comida. Olha que lindo, irmãos. Ele não tem capacidade, habilidade para ir atrás da sua própria comida. O que eles fazem? Os leãozinhos, eles dependem do pai. Dependem dos leões, dos seus pais. Só que Deus está dizendo aqui, o Espírito Santo está falando pela boca de Davi, que nem sempre o leão volta com comida. Interessante é que o leão, ele é o rei da selva, mas ele não é nem mais forte e nem maior. Nem mais forte nem maior. Porque o mais forte, o elefante, ele, nossa, de força, ele tem muito mais força do que o leão. Muito mais força. E também não é o maior. Mas a postura do leão faz com que a forma como ele se porta faz com que ele seja o rei da selva. E aqui está dizendo que nem o rei da selva, muitas das vezes, ele não é capaz de suprir as necessidades dos seus filhotes. Você ainda não entendeu. O rei da selva, nem sempre ele é capaz de suprir as necessidades dos seus filhotes. Salmo 27 diz que Deus, aos seus amados, que inútil é acordar cedo e dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Deus o dá enquanto dorme. Ou seja, se o leão não é capaz, Deus é perfeitamente capaz de suprir todas as nossas necessidades e de não deixar faltar absolutamente nada para cada um de nós. Por isso que ele está dizendo, é por isso que ele fala aqui, ó: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes falta. A prioridade. Se o leão não é capaz, mas o nosso Pai é perfeitamente capaz de suprir todas as nossas necessidades. E aí tem pessoas que estão perdendo tempo, dando mais importância àquilo que não é tão importante assim. Vou fechar dizendo uma coisa aqui.
independente do que as pessoas façam lá fora, elas estão correndo o risco de perderem a sua alma. Agora, até os que estão dentro da igreja, até os que buscam o Senhor, até os que se envolvem com as coisas que limpam, né, que são responsáveis por isso, por aquilo e por aquilo outro, são responsáveis por cantar, por limpar, por lavar. Até as pessoas que servem a Deus devem ter muito cuidado para as tarefas, os compromissos não ofuscar o adorador. Sabe por quê? Porque Jesus, porque Deus, porque o Espírito Santo, ele tem mais interesse na tua pessoa, na tua presença, do que aquilo que você pode fazer. Amém, Jesus? Vamos orar? Só lembrando, cuida de ti, porque se você tiver cuidado de você mesmo, de estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você consegue salvar a tua alma, ainda consegue ser exemplo para outras pessoas também encontrar salvação. Amém.